A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus. Hoje o Senhor me trouxe a mensagem em Jeremias capítulo 11. Mais uma vez o Senhor tem falado acerca dos profetas. Não é de hoje que o Senhor tem ministrado ao meu coração para estudar acerca dos profetas e para trazer o estudo dos profetas. Nós atualmente aqui no canal estamos vendo o livro de Isaías. Só que hoje o Senhor me direcionou a palavra em Jeremias. Então, hoje eu trarei a palavra em Jeremias capítulo 11, mas estamos estudando o livro de Isaías todos. E já vimos alguns livros por completo de outros profetas, onde eu deixo numa playlist criada aqui no canal com cada profeta estudado, por cada capítulo de cada profeta estudado. E hoje o Senhor me trouxe a meditação essa palavra acerca que o Senhor usa o profeta para trazer a mensagem de correção. Ontem eu falei um pouco sobre isso, que o profeta ele não é um perturbador, que o perturbador é aquele que desobedece às leis de Deus, aquele que desagrada o coração do Senhor. Que o profeta, ele pode ser para o homem que está andando no mau caminho, alguém que não vai agradar, mas ele está fazendo a função dele, que é ser usado por Deus para trazer a mensagem do Senhor. Nem sempre a mensagem é boa, às vezes a palavra é de repreensão. E hoje o Senhor traz em Jeremias capítulo 11 uma palavra de repreensão que ele deu ao povo de Judá. A gente vai ver aqui, porque eles estavam andando em maus caminhos. O Senhor falava com eles e eles não queriam ouvir a voz de Deus. E aí o Senhor manda o juízo. Por quê? Porque eles não queriam ouvir a voz do Senhor. Antes do Senhor mandar o juízo, o castigo, o Senhor alerta, o Senhor chama o povo ao arrependimento, o Senhor fala que aquilo não está agradando ao coração dele, que aquilo é mal, porque Deus é santo e nele não há maldade. E não agrada o coração dele quando fazemos coisas más. Ele nos manda, nos orienta, nos chama a andar fazendo aquilo que é bom. Ele nos chama a ser benignos, a ter um coração puro, a amar ao próximo. E aí a gente vê que quando a gente desobedece às leis do Senhor, nós estamos indo por um caminho em que estamos praticando aquilo que é mal aos outros. Os 10 mandamentos, eles falam acerca do amor a Deus e do amor ao próximo. Se a gente for analisar cada mandamento dos 10 mandamentos, ele fala de um relacionamento próximo com Deus, que são os primeiros mandamentos. Amarás o teu Deus, e não adorarás outros deuses, não farás ídolos. Então, fala sobre o amor que temos que ter para com Deus. E em seguida vem falando dos mandamentos acerca do amor ao próximo. Não matar, não roubar, não adulterar. É você não ferir ao próximo. E eu vou ler, antes que eu me demore muito falando, o versículo 6. Jeremias 11, versículo 6 diz assim: E disse-me o Senhor, apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi as palavras deste concerto e cumpre-as. Aqui o profeta Jeremias, ele foi chamado, a gente pode ver no versículo 1, o Senhor fala com Jeremias para falar com o povo. E aqui no versículo 6, Jeremias, o Senhor disse para Jeremias, e Jeremias está falando, olha, o Senhor me mandou apregoar as palavras nas cidades de Jerusalém,
nas ruas de Jerusalém, e dizendo: ouve as palavras do concerto. O Senhor queria fazer um concerto com o povo. O que é um concerto? É você fazer um acordo, é você combinar algo. E o Senhor diz: ouve as palavras do concerto. É você também consertar algo que não está certo. Ouve as palavras do concerto e cumpre-as. Só que eles resistiram, foram teimosos, eles ouviram, mas não, eles na verdade escutaram, mas não ouviram, não entrou para dentro deles, não colocou em prática. De nada adianta ouvirmos, pedirmos: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. E o Senhor fala contigo e você não coloca em prática. De nada adianta o Senhor me dar direções acerca do que eu preciso fazer e eu não colocar em prática. Precisamos ouvir a voz de Deus e cumprir o que Ele tem nos direcionado a fazer. E aí no versículo 7 diz: porque deveras protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. O Senhor está falando essas palavras por meio do profeta. Está dizendo: eu protestei a vossos pais até o dia, né? Até o dia de hoje, madrugando e protestando. Na madrugada o Senhor protestava, na madrugada o Senhor falava, na madrugada o Senhor alertava, mas ninguém quis ouvir a voz, não deram ouvidos à voz do Senhor. Verso 8: mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. O Senhor te chama na madrugada, o Senhor te chama de dia, o Senhor, Ele está nos chamando, o Senhor, Ele quer falar conosco e Ele fala, mas se resistimos à voz dEle, do que adianta? E quando a gente entende que o Senhor falou e o que Ele falou, de nada adianta se não colocarmos em prática o que Deus pede a nós, o que Ele tem nos ensinado. Se andamos conforme o nosso coração, e a palavra de Deus diz: enganoso é o coração do homem. E aqui o Senhor está dizendo: vocês andam conforme o seu coração malvado, não ouvem a minha voz, não inclinam os ouvidos para me ouvir. E aí diz: antes andaram conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. O Senhor mandou que cumprissem e não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. É isso que eu estava falando. Quando nós não inclinamos o nosso ouvido, né? Nós não nos arrependemos, nós ouvimos o Senhor nos chamar para o arrependimento, para o conserto, mas nós não voltamos para um caminho que é prática da bondade, que é aquilo que agrada o coração de Deus. Ou às vezes não é nem algo que é um pecado, mas que fugimos do propósito, do projeto que fomos chamados pelo Senhor. Cada um de nós nascemos com um propósito. O Senhor tem um propósito específico para cada um de nós.
Você é importante para a obra do Senhor. E quando você ou eu, nós fugimos do propósito do Senhor, nós estamos entristecendo o coração de Deus. E Ele, por meio do Espírito Santo e por meio de muitas formas, Ele fala conosco e nos chama para voltarmos para a direção dEle, para o que Ele projetou para a gente, porque o que Ele projetou é o melhor para cada um de nós. E quando nós não voltamos, a gente pode ver por meio da palavra do Senhor, não um caso, mas muitos casos, quando não há a volta para a direção de Deus, o mal vem sobre. Jonas, quando ele saiu da direção do Senhor, ele não quis obedecer, ele foi para a direção oposta. O Senhor mandou ele para Nínive e ele foi para a direção oposta. Por que Jonas tinha que ir para Nínive? Para pregar a palavra de arrependimento. O povo estava pecando grandemente. A ira do Senhor por causa da maldade a justiça do Senhor iria cair sobre o povo. Mas o Senhor, Ele é grande em misericórdia, Ele quer nos perdoar. Então Ele manda Jonas ir apregoar, vai e fala para que haja arrependimento. Fala das maldades que eles têm praticado. Jonas não queria ir, porque Jonas, ele falava, pensava, numa parte a gente vê isso, que adianta eu ir lá e falar que vai vir um mal sobre eles, né, que a ira do Senhor cairá sobre eles, porque se eles se arrependerem, o Senhor vai perdoar e não vai acontecer. Sabe? O nosso Deus, Ele é grande em misericórdia, Ele quer nos salvar, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos tirar do caminho da maldade que fere a nós e aos outros. E aí Jonas sai da direção de Deus e foge. Jonas preferiu ser lançado do barco do que ir para a direção certa. E aí o Senhor dá a ele a chance. Eu vejo como uma chance de misericórdia, mas ao mesmo tempo algo muito difícil. Ficar um tempo na barriga do peixe. Mas se ele ficasse no mar, ele morreria. Se ele ficasse ali naufragado, ele morreria. E o grande peixe engole ele. E ele passa por 3 dias no ventre daquele grande peixe. E pensando, imagina ficar 3 dias no mais profundo mar, né? Sabendo que está fora da direção de Deus. E Jonas se arrepende. E quando ele se arrepende e se volta para o Senhor, o grande peixe vomita aonde? Na praia de Nínive. E Jonas vai e prega sobre o que o Senhor queria que ele dissesse. Jonas fala que Deus não estava se agradando da maldade do povo e o povo se arrepende, o povo se humilha diante de Deus e o Senhor não derrama da justiça, da ira dele sobre o povo e ele não mata eles, a destruição não vem sobre eles. A gente pode ver também em Sansão, quando Sansão sai da direção de Deus. Mas quando Sansão volta para a direção do Senhor, e Sansão sofreu, mas quando ele volta e ele se arrepende e pede ao Senhor mais uma vez uma porção do Espírito, ali o Senhor enche ele e ele destrói aquelas pessoas, né, que praticavam a maldade. Ali a gente pode ver que a sair da direção de Deus nunca é algo bom, né? Sansão, ele poderia não sofrer o que ele sofreu. Jonas poderia não passar pelo que ele passou. Às vezes a gente está passando por algumas coisas que nós não entendemos, mas é porque estamos fora da direção de Deus. Mas o que Deus quer para cada um de nós e Ele fala: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quando nós somos resgatados pelo amor de Deus por nós, quando somos salvos por Cristo Jesus, Ele manda: levai o evangelho da paz, levai a palavra, levai a verdade, Cristo Jesus, para as nações. Praticai a justiça, praticai o que é bom. Ouve as minhas palavras, segue-as. A palavra de Deus diz em Mateus que só verão a Deus aqueles que verão e entrarão no reino dos céus, aqueles que obedecem ao Pai. É o Senhor Jesus quem nos salva. Não é pelas nossas obras, mas quando somos salvos, resgatados, nós somos chamados para as boas obras. Conhecemos a árvore pelo fruto, né? Você sabe se alguém pertence ao Senhor pelo fruto que ela produz. E ela só pode produzir bons frutos se está ligado a Deus. Por meio do Espírito Santo, produzimos bons frutos. Então, se não estamos ligados a Cristo Jesus, não estamos ligados à videira, nós não produzimos bons frutos. E não temos a salvação porque não estamos nele. Se estamos nele, somos chamados para as boas obras. Não são as obras que nos salvam. Mas quando temos a salvação por meio de Cristo Jesus, nós somos transformados e chamados para as boas obras. Então, se estamos praticando aquilo que é mal, tem algo errado. Peça ao Senhor, clame a Ele que haja mudança, que Ele te dê e que nos dê um coração novo, um coração segundo o coração de Deus. E que nós possamos obedecer à voz do nosso Senhor. Porque a gente sabe que aqueles que são desobedientes, que praticam a maldade, que ouvem a voz de Deus, mas não respondem, não correspondem, não dão ouvidos à correção do Senhor. Chega o tempo, né, em que a ira de Deus, o fogo consumidor, vem. O Senhor, Ele é tardio no irar-se, mas chega o tempo, né, da correção. Mas até quando chega o tempo da correção, eu vejo amor. Porque se eu não fosse corrigida há um tempo atrás, e eu fui corrigida pelo Senhor, doeu muito em mim. Mas se eu não fosse corrigida pelo Senhor, eu não sei aonde eu estaria. A correção é amor. Um pai que vê um filho indo para um caminho errado, um caminho de morte, e repreende, corrige e disciplina o filho, é amor, porque não quer que ele morra, não quer que ele vá para um caminho que não faz bem para ele. Assim é o nosso Deus. Ele é pai e ele corrige os filhos dele, ele corrige aqueles a quem ele ama. Não veja a correção com olhar ruim, mas saiba que é o Senhor te dando mais uma chance e te chamando para estar perto dele. Amém? Nós somos chamados para estar perto do nosso Pai. E Ele tem nos chamado hoje, que possamos corresponder ao chamado do Senhor. Eu quero orar por você e com você. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estar na Tua presença mais uma vez. Senhor, que possamos ouvir a Tua voz e corresponder à Tua vontade, corresponder aos Teus anseios. Senhor, se saímos da direção que o Senhor nos deu, que possamos voltar. A Tua palavra diz que o Senhor é manso, humilde, puro e tardio no irar-se, grande em misericórdia. Que a Sua misericórdia seja derramada sobre cada um de nós, que a Tua graça seja derramada e que possamos voltar para a Tua direção, para o Teu colo,
para debaixo das tuas asas que nos protege e nos guia. Que possamos ouvir a tua voz e que possamos obedecer ao nosso Pai. Tu és o nosso Pai, Senhor. Nos guia até que se cumpra tudo que foi determinado, até que estejamos com o Senhor, que possamos ser levados para mais perto de Ti e que se cumpra a boa obra do Senhor em nossas vidas. Derrama, Senhor, sobre nós mais do Teu Espírito. Enche-nos, Senhor. E que as muralhas que têm se levantado, Senhor, contra as nossas vidas, elas possam ser derrubadas. Em nome de Jesus. Que o inimigo não tenha poder sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Que o Senhor guarde livre de todo mal. E que o sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus, esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos nossos corações. Até amanhã, se Deus quiser. E não esqueça de compartilhar essa mensagem e outras mensagens de outras pessoas que anunciam a palavra de Deus. São sementes que precisam ser lançadas. As pessoas precisam ouvir o verdadeiro evangelho, porque há muita coisa falsa por aí. E precisamos meditar na palavra do Senhor. Precisamos aprender mais da palavra. Precisamos guardar ela no nosso coração para não pecar contra Deus. A palavra do Senhor é acessível, ainda é acessível. Glória a Deus. Que possamos guardar a palavra, meditar nela dia e noite. Amém? E que você possa semear na vida de outras pessoas. Curta, compartilhe esse vídeo para que chegue a cada vez mais e mais pessoas. E é isso. Até amanhã. Tchau.